Programa Espírita Quarta Dimensão. Narra a história que certo dia Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse: "Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você." Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e ela resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores suficientes ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, ele resolveu arrumar a casa, quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ao abri-lo, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era diferente daquele que ela havia lido há anos. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à nossa escola. Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à sua mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Saiba desempenhar o seu papel aonde você estiver e com quem você estiver. Amar o próximo requer alguns sacrifícios. O Quarta Dimensão já começou. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes nasceu em 1891, São Paulo. Foi um engenheiro agrônomo, empresário e espírita brasileiro. Por volta dos 21 anos de idade, fixou-se em Curitiba, onde, pelas mãos de Antônio Duarte Veloso, conheceu a doutrina espírita, passando a frequentar a Federação Espírita do Paraná. Criada a Revista do Espiritualismo, órgão da Sociedade Publicadora Kardecista do Paraná, Lins de Vasconcelos tornou-se um dos diretores. Realizou-se a primeira Festa Nacional do Livro Espírita, de 14 a 18 de abril de 1949. Este empreendimento também demandou a sua decisiva ajuda financeira, sem a qual não teria sido possível efetuá-lo. Custeou todas as despesas para que se comemorasse a nível nacional o aparecimento de O Livro dos Espíritos. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações do tempo e do espaço. Hoje é a vez dele, Fábio Costa, Centro Espírita Raio de Sol, em Belém do Pará, sempre contribuindo aqui com o Quarta Dimensão, nos nossos estudos. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Douglas. Uma satisfação imensa, eu fico muito feliz, você pode ter certeza, quando você convida, eu coloco como prioridade nas minhas atividades para poder estar aqui comparecendo, que dada a importância desse seu programa, a importância que tem tomado vulto, os esclarecimentos que ele traz. Então eu me sinto extremamente honrado e privilegiado poder fazer parte, contribuir um pouquinho com esse seu trabalho. Sim, é porque o mundo está acontecendo, inclusive, Fábio, eu sempre gosto de me atualizar em alguns informes. População mundial já ultrapassou 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões, 300 milhões e por aí vai. Quer dizer, o mundo está acontecendo. Mas tem pessoas que não estão acompanhando não só esse crescimento populacional, como também
a própria evolução do corpo humano, gerando o quê? Conflitos sociais, não só na família, como fora. E o quarta dimensão busca ajudar a equacionar alguns problemas, alertando a você, papai, mamãe, vovô e vovó, titio e titia, a entender que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E, Fábio, eu peguei uma questão em O Livro dos Espíritos, que nós vamos desenvolver isso, para dar aquela chamada de atenção, para que fiquemos atentos no que está acontecendo. Questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E eis a resposta dos imortais. Pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. O que é que nós queremos chamar a atenção? Que nem sempre a criança agitada aí na sua casa, o adolescente, o jovem agitado, possui problemas orgânicos. Não. Muitas das vezes são almas que detêm um certo conhecimento e os órgãos físicos impõem o quê? Limitações. Eu queria que você desenvolvesse esse assunto para que tem inclusive jovens adquirindo problemas por estarem tomando remédios sem necessidade. O que é que o Espiritismo tem a acrescentar mais a esse assunto? Douglas, tomemos o exemplo de Francisco, aquele nosso tão querido Francisco de Assis. Um dia ele nasceu, um dia ele foi criança, com toda a sua evolução moral, com toda a sua evolução espiritual. Ele foi criança, passou por todas as suas fases de criança, mas se você comparar a elevação moral dele com a elevação moral de seus pais à época, era infinitamente maior. Então é justamente isso, o espírito, por ser um ente, por ser um ser que ele já vem trazendo o seu histórico de reencarnações anteriores, ele vem como criança no seio de uma família, mas ele já traz consigo todas as suas conquistas. Então, muitas das vezes, e principalmente nesses tempos novos, agora, nós vemos muitas crianças nascendo de espíritos já um pouco mais desenvolvidos do que os seus pais. E isso gera algum ponto de desencontro. Por quê? Porque os pais veem uma criança muito adiantada, veio uma criança com conhecimento muito maior até do que eles imaginam, do que os avós imaginam que ele teria, e daqui a pouco começam a taxar a criança de autista, começam a taxar a criança com problemas de TDAH, que hoje em dia o índice está muito alto disso, não vamos descartar essa possibilidade, mas os espíritos eles trazem consigo os seus reflexos passados. Então vemos hoje uma linha muito grande de pesquisadores, uma linha muito grande de profissionais da área diagnosticando crianças com alguns distúrbios mentais que, na verdade, são espíritos em processo evolutivo. Espíritos adiantados, espíritos com saldos a pagar no corpo de criança ainda preso. Então, isso aí tem gerado muito motivo de discussão e precisamos estudar muito sobre isso. A ciência espírita ela vem nos ajudar justamente com isso, com a reencarnação. Uma criança que nasce é apenas o corpo dele que é limitado, mas o espírito não, o espírito tem toda a sua amplitude. E esse espírito com toda essa amplitude, preso no corpo de uma criança, com os órgãos ainda limitados, ele vai ter uma certa dificuldade ainda de adaptação. Jesus Cristo, que é o nosso maior modelo e guia, também foi criança. Jesus Cristo, com toda a sua evolução moral, que nós não temos conhecimento de uma evolução moral maior do que a de Jesus, pelo menos nesse estágio de vida que nós temos, Jesus também esteve nessa situação de estar no corpo de uma criança, tendo as suas atividades, as suas atribuições inerentes ao desenvolvimento biológico de um corpo de uma criança. À medida que o corpo vai amadurecendo, à medida que a criança vai crescendo, que o cérebro ele vai fortificando, o cérebro ele vai florescendo de maiores ideias,
Aí sim, o espírito vai começando a tomar o seu formato, o espírito vai começando a agir de acordo com aquilo que ele já traz pregresso. Então as considerações iniciais são essas. Talvez nem todas as crianças que são diagnosticadas com autismo, por exemplo, são autistas na verdade. Na realidade, o espiritismo ele contribui muito com essas análises comportamentais, sinalizando que nós estamos falando não de almas moralizadas, mas almas intelectualizadas. Tanto é que Allan Kardec pergunta aos imortais: o progresso moral acompanha o intelectual? Não. Geralmente o intelectual ele dá uma acelerada. Alguns domingos atrás nós sinalizamos a respeito do homem justo, a questão da pessoa, a evolução acontecendo numa determinada reencarnação, matemática, outra ciência, outra engenharia, outra medicina, quer dizer, é um périplo da alma num corpo de carne. Como acumulador de experiências e a própria evolução do corpo de carne acontecendo, algumas pessoas desatualizadas não prestam atenção nisso. E é por isso, Fábio, que a gente está vendo muitas brigas dentro de casa. Meu filho é desobediente, mas você é atencioso, está verificando na realidade o que é aquela alma. Para isso, não só a doutrina espírita, mas algumas ciências sérias do comportamento, profissionais sérios do comportamento, já vêm sinalizando alguns papás. Olhe, observe e ajude, né, Fábio? Na nossa geração, quando éramos crianças, bastava nossos pais explicar e está explicado. Era muito difícil a contestação, nós não contestávamos. Mas hoje em dia, para qualquer criança, ela não aceita simplesmente um não. Você tem que dar um não e tem que justificar o seu não. Vemos aí várias correntes falando sobre educação, pedagogicamente. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque existem especialistas nessa área e eu não sou especialista, mas vemos que hoje em dia as crianças, elas não aceitam simplesmente um não. Você tem que explicar e você tem que convencê-las da sua resposta. Isso, trazendo para o lado espiritual, são espíritos mais desenvolvidos, que eles já conhecem aquele assunto, eles já conhecem aquele fato, e eles simplesmente têm a dificuldade em aceitar. Porém, isso não exime, em hipótese nenhuma, a responsabilidade dos pais. Enquanto nós estamos na situação de pais, nós temos o dever e a responsabilidade de educar os nossos filhos. É um trabalho de equipe. Ninguém está ali reunido por acaso. Você quer que eu lhe dê um exemplo de como está havendo uma evolução aí? Nós temos o hábito, né, de fazer cartazes para divulgar os eventos da ADEPA. Não só aqui o Quarta Dimensão, como palestras e tudo mais. E eu converso com a minha equipe dizendo: olha, gente, não vamos esquecer das pessoas que possuem limitações na hora de ler uma informação. O jovem de hoje não. Basta 3 palavras e uma vírgula, ele já entende perfeitamente. Eu vou dar um exemplo. Vai ser realizado agora o Dia Municipal da Doutrina Espírita, que já está rolando aí o cartaz aqui, não só pelo Quarta Dimensão, mas nas redes sociais. No momento que nós estávamos realizando a configuração do cartaz, eu pedi para a minha equipe para escrever com bastante detalhe: Horto Municipal, praça entre Mundurucus, com a Benjamin Constant. Uma colega nossa disse assim: Douglas, tu estás colocando muita letra aí, basta tu colocar só Mundurucus, C-Benjamin Constant. Eu disse: minha amiga, existem pessoas que mesmo lendo vão querer saber aonde, se tem pedra no caminho e tudo mais. O que acontece? São almas que estão em corpos limitados ainda, certo? Que têm uma dificuldade, o que, de raciocínio. Se eu fosse fazer cartazes só para essa garotada agora de mente acelerada, eu não precisaria de tantas letras. Mostrando para vocês que não só você, papai e mamãe, vovô e vovó, e titio e titia, tem que entender
O corpo humano acelerou no seu modo de pensar. Nós possuímos limitações, não porque nós somos espíritos atrasados, não. Porque, inclusive, nós estamos em corpos obsoletos, né? Exatamente. Tu já pensou numa próxima reencarnação, tu a 500 km por hora? Tem gente aí, principalmente aí, mas ele já está se preparando, sabia? Tu faz o que? Ciclismo, né? Ciclismo. Quando vocês verem o Fábio aí pelas ruas, acho que ele já disse que ele já está se preparando para a próxima reencarnação. Então, Fábio, é isso que nós devemos entender, né? Existe uma evolução, nós devemos acompanhar essa evolução para não adoecer e não colocar doenças em corpos potencializados. Muitas das vezes, você está colaborando para danificar um corpo, coisa que não é necessário. Basta procurar profissionais competentes e, lógico, a doutrina espírita tem muito a contribuir, não é? Exatamente. Muito bem. Quer aprender mais coisas à luz da doutrina espírita? Afinal de contas, o mundo está acontecendo. Então, aí está ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Venha participar da comemoração do Dia Municipal da Doutrina Espírita em Belém do Pará, Lei 9.704 de 2021, que será realizada no dia 10 de março, a partir das 9 da manhã. Local, Horto Municipal, Praça Milton Trindade, localizado à Rua dos Mundurucus com Benjamin Constant. Uma manhã cheia de eventos culturais, amostras de livros espíritas e muito mais. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Atenção, galerinha! Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua televisão, na sua casa, na cozinha, na sala, aonde você estiver. E olha, gente, temos uma amiguinha aqui no programa hoje. Qual é seu nome? Manuela. Olha, Manuela. Fala, Manuela! Isso! Manuela, você tem quantos anos? 50 anos. O quê? 5. Ah, menina, 5 aninhos, isso! A minha amiga Giovana também tem 5. Tem 5? Eu tenho 4 anos. Tu acredita que eu tenho 4 aninhos? Quantos anos acho que eu tenho? Ainda bem que ela não sabe, né? Ok, e quando rola aí os blocos bacanas que tem hoje, tá bom? Então vamos dar uma valsinha aqui, conversar um pouquinho com a nossa querida amiga Manuela. Bate-papo Kids. Olá, gente, boa noite. Começando mais um Bate-papo Kids, sempre trazendo boas informações. E o nosso convidado de hoje é membro da COAME, Coordenação de Atividades da Mediunidade da Região Norte, pela UEP, diretor administrativo do Centro Espírita João Batista, médico pela UFPA, Universidade Federal do Pará. É ele, nosso amigo Rômulo Leite. Foi um prazer enorme ter você aqui, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês compartilhando conhecimento, porque o conhecimento nos liberta, né? E um dos caminhos para o conhecimento é despertar a curiosidade. Vamos ver se nós podemos despertar a curiosidade daqueles que estão conectados conosco. Rômulo Leite, o bate-papo que diz, quer saber o que é glândula pineal. Muito bem, pouco conhecido pela maioria, até da própria ciência, né? Primeiro precisa saber o que é glândula. Glândula é um órgão que produz hormônios. As glândulas podem ser exócrinas, quando elas liberam o hormônio pela superfície, para dentro do aparelho digestivo, a lágrima, por exemplo, né? O suor. Ou glândulas endócrinas, aquelas que produzem o hormônio e despejam diretamente no sangue. A glândula pineal é uma glândula endócrina que produz hormônios dentro do cérebro. Qual é a função da glândula pineal no corpo? Muito bem.
Até pouco tempo, e a maioria da ciência acredita, que a pineal é apenas um órgão vestígio que foi diminuindo a sua função com a evolução da espécie. Mas hoje, acredita-se que ela tem 3 funções básicas. Uma delas é o nosso relógio biológico. Nós temos um relógio para saber o que é dia e o que é noite. O segundo é que ela produz hormônios, né, principalmente a melatonina. E o terceiro é que ela é um órgão receptor. Ela capta ondas eletromagnéticas do meio exterior. Então a glândula pineal seria a nossa antena parabólica? Vamos dizer que sim, porque na sua microestrutura ela tem uns cristais de apatita. Esses cristais servem como captadores de ondas eletromagnéticas do meio exterior. Sofrem por isso a glândula pineal influência desses estímulos astrofísicos como o Sol, como a Lua e até dos pensamentos dos encarnados e dos desencarnados. Onde está localizada a glândula pineal? Já vi na internet, ela é muito pequena, do tamanho de uma ervilha, né? Ervilha bem pequena, verdade, né? Ela pesa mais ou menos 120 a 150 miligramas, tem um formato de uma pinha, por isso que o nome pineal, forma de uma pinha. Bem pequeno, né? Bem pequeno. E ela está localizada no meio do cérebro. O cérebro, aliás, o encéfalo, ele tem 2 hemisférios de cérebro, né? Cérebro direito e esquerdo. No meio dela, escondido, próximo a um órgão chamado tálamo, ela está implantada lá na parte posterior da cabeça. Qual é o hormônio que ela produz e qual a função deste hormônio? Bom, o principal hormônio que a glândula pineal produz é a melatonina. Mela quer dizer escuro, tonia, trabalho, ou seja, é um hormônio que trabalha no escuro. Então ele tem muita importância no sentido de dar aos vertebrados a sensação do que é dia, do que é noite, pois ele só é liberado para a corrente sanguínea e provocar o sono durante a escuridão. Que legal! A pessoa que fica a noite toda com o celular, a luz da tela pode enviar sinais errados para o cérebro e causar queda na produção da melatonina, fazendo com que a vontade de dormir demore a chegar? Com certeza, ele é o indutor do sono. Aliás, hoje está sendo usada até melatonina sintética para aqueles que têm problema de insônia, né? Olha só, a formiga, por exemplo, que não tem cérebro, ela não precisa dormir. Ela trabalha 24 horas por dia. Os vertebrados precisam descansar. Então, aquela pausa de descanso do corpo físico é a melatonina que, através da escuridão, faz com que a gente adormeça para que reponha as energias e a gente acorde mais revigorado pela manhã. O aluno que fica até 2 horas da manhã no celular, com aquelas luzes em cima dele, ele está inibindo a produção de melatonina. Quando for às 3 horas da manhã, ele consegue dormir, aí aqui a melatonina vai ser despejada no sangue. E ela vai durar 8 horas. É por isso que não adianta você insistir para o aluno ficar acordado na sala de aula, porque o corpo dele está encharcado de melatonina que está provocando sono. Que legal, que interessante. A glândula pineal é capaz de captar radiações eletromagnéticas da luz que regula ciclos menstruais? Da Lua, no caso, né? Porque, veja bem, nós temos vários comandos astrofísicos que regulam o nosso corpo. Esses comandos astrofísicos são chamados de Zeitbergs. Existe o Zeitberg do Sol, que regula o nosso ciclo circadiano. Existe o Zeitberg da Lua. Olha que interessante, que o mês lunar é 28 dias. E justamente 28 dias é o ciclo normalmente menstrual. O ano no lar são 9 meses. É justamente 9 meses o tempo de uma gravidez. Então, a Lua influencia, principalmente na mulher, nesses ciclos menstruais da própria gravidez. Por isso que é essa influência. Que interessante. Qual a relação da glândula pineal com a mediunidade? Pois é, hoje nós já sabemos que a consciência não está no cérebro. A consciência não está no cérebro.
está num corpo chamado perispírito que reveste a alma. Então hoje também sabemos que o pensamento não é uma coisa substrata. Pensamentos são ondas eletromagnéticas. Então nossos desencarnados ou encarnados podem se comunicar conosco através dessa antena receptora que é a pineal. Então, quantas vezes você está pensando em alguém, algum parente distante, você pensa tanto nessa pessoa e de repente ela te manda um WhatsApp ou te liga, porque você já mandou por onda eletromagnética e ela captou, independente da distância, o teu pensamento e te responde. Muito legal mesmo. Bom, Rômulo Leite, o nosso Bate-Papo Kids fica por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco de esclarecimentos. Bom, gente, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Espero de vocês no próximo programa. Gente, agora terminando aqui o nosso quadro infantil e terminou no final. E a nossa coleguinha Manuela aqui, que maravilha, né? Ela está com a gente aqui hoje, um dia assim muito especial com a presença dela, tá bom? O meu abraço vai, sabe para quem? Para Joana Solon, de intérprete de Libras, tá? Para Lúcia, lá em Marituba, e a sua mãe Onélia, isso. O meu irmão, querido irmão Kisuko, ao lado, ele dá uma olhada na foto aí, né? Ao lado da Suzana Ives, tá bom? Também vai para... isso, e a Amanda, né? A mãe da Suzana. E vamos lá, abraços para os seus coleguinhas, vamos lá já. Luiz. Valentina. Valentim é menino. É menino, né? Ah, pensei que fosse Valentina, mas é Valentim. Eu não escutei direito, mais alto. Valentim. Mais alto. Valentim. Mais alto. Valentim. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Levar uma vida saudável é fundamental para a nossa saúde. Hoje, sabemos que é grande a incidência de doenças cardiovasculares e isso decorre também de hábitos não saudáveis de vida, como ter uma alimentação não saudável e não praticar exercícios físicos. Por isso, para prevenir o aparecimento de muitas doenças, devemos modificar o nosso estilo de vida, como, por exemplo, diminuir o consumo de gorduras na alimentação e praticar uma atividade física. A prática regular de exercícios físicos possui inúmeros benefícios ao corpo e melhora também a saúde mental, prevenindo dessa forma a depressão. Isso porque vários tipos de hormônios que geram a sensação de bem-estar são liberados no organismo. No livro Conduta Espírita, André Luiz nos fala da importância de cuidar do nosso corpo para manter o equilíbrio entre o corpo físico e espiritual, sendo esta tarefa uma responsabilidade de cada um de nós. Portanto, faça exercícios físicos regularmente. Assim, você estará cuidando do seu corpo, ou seja, dessa matéria que Deus nos concedeu para seguir na jornada evolutiva. E não esqueça, procure um profissional para lhe ajudar na melhor forma de escolher o seu exercício físico mais adequado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.